Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Estamos começando uma nova paraxá, que é a paraxá Shemot, Nomes. E a primeira aliá está no capítulo 1. Vamos iniciar do primeiro versículo e ler até o versículo 17. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher barra banu mikol hamim, venatan lanu et toratu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito, Mitzraim, com Jacó. Cada um com a sua família veio. Ruben, Simão, Levi e Judá, Isahar, Zebulum e Benjamim, Dan, Naftali, Gad, Asher, e foram todas as almas que saíram da coxa de Jacó, 70 almas. E José, Yosef, estava no Egito, e morreu José e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram, multiplicaram-se e fizeram-se fortes, muito, muito, e encheu-se a terra deles. E se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conheceu a José, e disse a seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Vinde, usemos de astúcia para com ele, quiçá se multiplique e aconteça que, havendo guerra, se una também ele com os nossos inimigos, peleje contra nós e suba da terra. E puseram sobre ele chefes de impostos para o afligirem com as suas cargas, e edificou para o faraó as cidades armazéns, a Pitom e a Ramsés. E quanto mais o afligiam, tanto mais este se multiplicava e se fortalecia, e se enfastiaram por causa dos filhos de Israel, e fizeram servir os do Egito aos filhos de Israel com rigor. E amarguraram as suas vidas com serviços penosos, com barro e com tijolos, e com toda a classe de trabalho do campo. Todos os serviços em que eles trabalhavam eram feitos com rigor. E disse o rei do Egito às parteiras hebreias, cujo nome da primeira era Shifrá e o nome da segunda Puá, e disse: Quando servirdes de parteiras às hebreias, vereis sobre os assentos, se for filho, matá-lo-eis, se for filha, viverá. E temeram a Deus as parteiras, e não fizeram como lhes havia falado o rei do Egito, e deixaram os meninos viver. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher natan lanu Torah temet, V'hayeu lanatah betorreino, Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade, e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Vamos aos comentários desta primeira aliá, começando pelo versículo 1, Nomes. O segundo livro da Torá começa citando os nomes dos filhos de Jacó. O Midrash atribui esta repetição, conforme Gênesis 46:8, ao fato de eles se conservarem fiéis aos ensinamentos dos patriarcas no meio do Egito idólatra. Destes nomes deveria surgir um povo que mais tarde levaria a bandeira do judaísmo.
Versículo 5. E José estava no Egito. A Escritura Sagrada quer destacar com isso que também José não se desviou das tradições da casa paterna, mesmo quando exercia o cargo de vice-rei do Egito. Em hebraico, os verbos ser e estar são idênticos. A frase deve ser traduzida desta maneira: E José estava no Egito, ou seja, apesar de José possuir o nome egípcio de Tsefnat-Panear, descobridor de coisas ocultas, continuou sendo ele mesmo alguém em terra estranha e não se assimilou. Versículo 6. E morreu José. Segundo o Midrash, uma das causas que abreviam os anos da vida da pessoa é que esta demonstre superioridade sobre as demais. José, que tinha este defeito moral, morreu antes dos seus irmãos, pois esse versículo diz: E morreu José e todos os seus irmãos, primeiro José, depois eles. Versículo 8. Um novo rei sobre o Egito. Alguns historiadores creem que se trata do faraó Ramsés II. O faraó do tempo de José parece haver sido um dos reis Ixos que governaram o Egito aproximadamente 200 anos antes de Ramsés II, que não conheceu a José. Aqueles que se lembravam ainda do que José fizera para o bem-estar do Egito trataram os correligionários de José com bastante tolerância e benevolência, e eles se multiplicaram e se fizeram muito fortes. Este bem-estar físico e material os fez quase esquecer a sua pátria original e, com a característica facilidade e a vontade judaica de se assimilar ao meio ambiente, eles começaram a se considerar autênticos egípcios de religião monoteísta. Mas aconteceu há quase 4.000 anos um fato que percorre até hoje a história judaica. Sua assimilação, capacidade e riquezas começaram a chamar a atenção dos egípcios, e estes se enfastiaram por causa dos filhos de Israel, aqueles mesmos israelitas que com tanto zelo e dedicação contribuíram para o desenvolvimento e o enriquecimento do país, e por isso eram tratados com bastante tolerância, tornaram-se de repente um problema socioeconômico para uns e para outros uma ameaça política. A questão das minorias manifestou-se em toda a sua nefasta crueldade. A inveja como base do antissemitismo, a inteligência e a aplicação como base da inveja e a concorrência econômica e profissional como justificação da intolerância. O resultado dessa mistura hedionda é bastante conhecido. Versículo 14. Com barro e com tijolos. No Museu Britânico de Londres, encontra-se tijolos gravados com o nome de Ramsés II. Fim dos comentários. Está gostando do conteúdo do canal? Não se esqueça de deixar o seu like, também compartilhe e comente. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ative o sininho, fique por dentro de todas as novidades. Shalom, shalom a todos.